Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus, né? O Senhor colocou desejo no meu coração para mim estar transmitindo uma palavra muito abençoada para os vossos corações nessa manhã, né? Eu gostaria de falar sobre uma passagem muito conhecida, que é ali em 1 Reis, né? Capítulo 18 e versículo 17, né? Essa palavra, essa passagem é muito conhecida. Eu acho que quase todo mundo conhece essa passagem. Quem não conhece já ouviu algum comentário, né? Que é sobre Elias e os profetas de Baal, né? Quem nunca ouviu falar dessa palavra abençoada, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, né? A qual Acabe, ele acabou se casando com Jezabel, né? Essa mulher, ela não era judia, né? O que se dá quando se casa errado, né, irmãos? Né? Vem muitas consequências, né? E essa mulher, ela trouxe muitas consequências para o povo de Israel, porque o Senhor não era neste casamento, o Senhor não aprovava esse casamento, essa aliança, né? Ela tirou todos os cultos a Deus de dentro de Israel. Ela proibiu a adoração a Deus dentro de Israel, colocando somente os cultos a Baal, né? E o Senhor estava enfurecido com aquilo. Ou seja, Satanás levantou ela para destruir o povo de Israel, né? Mas também nesses dias, o Senhor, ele levantou Elias. Quando Satanás levanta os seus adeptos, o Senhor também levanta os seus ungidos. Os seus ungidos para guerrear. Porque Deus, ele jamais perde uma batalha, irmãos. Deus não deixa e não divide a sua glória com ninguém. Então, aquele povo, aquela mulher, Jezabel, ela acreditava que Baal era o Deus da fertilidade. Ela acreditava que Baal era o Deus da chuva, que mandava bonança, que trazia bonança para a terra, né? Então, nesses dias, justamente o Senhor levanta Elias para confrontar Jezabel, para dizer que é o Senhor que tem todo o poder e tudo está na mão dele. É ele que controla o tempo, o clima, o vento, a chuva. Tudo está nas mãos do Senhor, a fertilidade, a bonança, é ele que manda tudo, né? Então, ali Deus vai usar Elias, né, para confrontar a Jezabel, né? Então, tem uma passagem que ele fala assim: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio sobre Israel. E ali começa aquela profecia lançada, o Senhor começa a honrar Elias, porque a Bíblia vai dizer que ficou 3 anos e meio sem chover mesmo. Entendeu? Se Baal era o Deus da chuva, agora Deus, ele fecha o céu para mostrar que Deus é o único e verdadeiro Deus, né? Ali Deus começa a usar Elias grandiosamente, né? Começa a acontecer. Então Elias, ele vai para o deserto. Por quê? Porque Jezabel, em vez de se humilhar na presença do Senhor, em vez de reconhecer o Senhor, né, em vez de aceitar os mandamentos do Senhor e voltar a fazer os cultos, a adoração ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus de Israel, ela vai agora começa a perseguir a Elias, né? Porque ela era uma mulher muito autoritária, não era submissa, muito vaidosa, ela tinha outros costumes, era uma mulher pagã, né, irmãos? Ela não se dobrava diante do Deus de Israel. Então ela começou a perseguir Elias, para matar Elias. Então Elias vai para o deserto, ali o Senhor manda pão, o Senhor provê a carne, manda que os corvos levem a carne, manda que ali na beira do ribeiro, né? Por quanto tempo o Senhor permitiu Elias ficar ali, né? Ele estava no meio do deserto, não havia chuva em Israel. Estava tudo seco, até em Samaria havia fome, né? Mas no meio do deserto, o Senhor não deixou o seu servo perecer. O que eu quero dizer para você, você pode estar no meio do deserto, mas o nosso Deus
é o Deus da providência. Nesse tempo de epidemia que a gente está vivendo, nessa falta de emprego que nós estamos vivendo aqui no Brasil, você pode ter certeza, se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. É nesse deserto que a gente está vivendo. O justo não vai perecer, porque a palavra do Senhor diz assim: hoje já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Então o Senhor é fiel e honra o seu servo. Ali no meio do deserto, o Senhor manda providência para ele. E assim, no meio desse deserto, Deus vai mandar providência para a tua vida. Creia no milagre. E a Bíblia diz que ele ficou até o ribeiro secar. Quando o ribeiro secou, ele foi para a casa da viúva. Ali, enquanto ele esteve na casa da viúva, o Senhor não deixa faltar a farinha na panela. O Senhor não deixa faltar o azeite. Então, durante todo esse tempo, o Senhor proveu, mandou providência, mandou o pão para Elias. Ele estava no meio do deserto e estava cumprindo aquilo que o Senhor destinou a ele, o chamado que o Senhor tinha na vida dele. Quando se acabou os 3 anos e meio, a palavra do Senhor vai dizer que Elias volta, que Deus fala com Elias, Elias volta e vai ter com Acabe, porque o Senhor tinha grandes obras para fazer. O Senhor tinha grandes feitos para usar Elias, né? E aqui começa a mensagem, né? Que o Senhor tocou muito no meu coração, né? Que é quando Elias, ele reúne todo o povo de Israel e 800 profetas, 850 profetas. Um homem só, irmãos. Um homem só contra 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, né? Ali o Senhor vai usar Elias tremendamente na autoridade, na unção. Deus, ele vai mostrar que é o único e verdadeiro Deus e que fora dele não há Senhor e que fora dele não há Salvador e que antes que houvesse dia ele é, né? Ele diz assim: eu sou, antes que houvesse dia eu sou e fora de mim não há Salvador, né? Ali ele vai chamar aqueles profetas para fazer. Ali o Senhor vai usar Elias, né? Para mostrar o poder do Senhor, né? Ele manda que separa 2 bezerros. Agora imagine, irmãos. Ele permite que os profetas de Baal escolham os bezerros, né? Ele dá essa autonomia para que os profetas de Baal escolham primeiro, para que os profetas de Baal busquem o seu Deus primeiro, né? E a Bíblia não diz, né? Mas tudo é óbvio, né? Que havia 3 anos e meio sem chover. E é óbvio que aqueles bezerros não eram gordos, né, irmãos? Os bezerros eram magros. A fome, sem chuva, né? Olha o estado daqueles bezerros. Sem água, estavam desidratados, magros. Mesmo assim, Deus recebeu a oferta de Elias, né? A Bíblia vai dizer que quando chega a vez de Elias restaura o altar que os profetas de Baal quebraram, pega 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, conserta o altar do Senhor, pega aquele bezerro magro, corta em 12 partes, né? E arruma lenha, arruma o altar, coloca o holocausto, os 12 pedaços, assim como ele cortou o bezerro magro. Eu quero te dizer que é tempos difíceis que a gente está vivendo. O bezerro que ele ofereceu para Deus foi magro. Mas eu quero te dizer que mesmo o bezerro sendo magro, Deus vai receber. Não deixe de sacrificar. Mesmo que é tempo difícil, ainda que você pode falar: meu Deus, o meu salário desse mês, Senhor, eu não estou nem podendo tirar o dízimo. Mas o Senhor está dizendo: tira, meu servo, tira, minha serva, porque eu vou te honrar. É um pouco que eu vou te honrar, né? Às vezes você está dizendo: meu Deus, as contas estão batendo, as contas estão vencendo, eu não tenho como pagar, Senhor. Até o seu dízimo, o dízimo, porque Deus recebe, irmãos. Aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. Eu quero te dizer que é no pouco que Deus vê. Assim como era Elias, aquele sacrifício foi sacrificado. Aquele holocausto foi sacrificado
para o povo, porque era fome, era sem chuva, e Deus recebeu aquele bezerro magro, mesmo sendo magro. Né? Não deixe de sacrificar, não deixe de ofertar, não deixe de ajudar na obra do Senhor. É nesse tempo difícil agora que a gente tem que mostrar que a gente é servo do Senhor, né? Então, Elias vai, ele arruma o altar, arruma lenha, arruma o holocausto, o bezerro, né? E agora ele pede que traga 4 cântaros de água, que faça o rego e derrame 4 cântaros de água. Agora eu imagino, irmãos, como estava difícil de achar água naquela época. Como tá difícil de achar água ali dentro de Israel, se a chuva não tinha, se até as plantações já não existiam em Israel, se estava tudo seco em Israel, eles arrumam 4 cântaros de água sacrificado, que foram derramados ao redor daquele holocausto. E Elias ora, depois de tudo esse sacrifício ele ora, e ele faz essa oração: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, se o Senhor é Deus, o único Deus verdadeiro, mostra para este povo que só o Senhor é Deus. A Bíblia vai dizer que desce fogo do céu, irmãos. Deus ouve a oração de Elias. Deus responde com fogo todo aquele sacrifício que Elias fez, né? Deus responde com fogo e mostra que ele é o único e verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer que todo olho viu, todo joelho se dobrou, e todos naquele momento disseram: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Todos reconheceram que só o Senhor é Deus. Eu quero te dizer, não deixe de plantar na obra do Senhor. Mesmo que você está desempregado nesse tempo difícil, nessa epidemia, use a tua fé. Use a tua fé, porque depois do fogo vem a chuva. A Bíblia diz que depois daquele milagre que o Senhor fez, Elias subiu para o Monte Carmelo. Ele orou 7 vezes e o Senhor visitou a terra de Israel com uma grande chuva, uma abundante chuva. O Senhor abençoou o povo de Israel, porque naquele momento o povo reconheceu a glória do Senhor. O povo reconheceu e adorou a Deus, entendeu? Eu quero te dizer que vale a pena você sacrificar, vale a pena você plantar na obra do Senhor. Você está plantando chorando, mas você vai voltar com seus molhos nas suas costas com alegria. Não deixe de adorar o Senhor, não deixe de ir para a igreja, não olhe essa epidemia, vamos adorar. O Senhor ainda vai fazer um avivamento ainda nessa terra. Não vamos parar de adorar. Não vamos parar de clamar. Aleluias, o Senhor respondeu com fogo. Todo olho viu. Algumas histórias paralelas vai dizer que eram 70 quilômetros de fogo, uma língua de fogo que o Senhor mandou. Desde o chão até o céu, aquela fita de fogo. Todo olho viu, irmãos. Vamos adorar o Senhor Jesus nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo tão difícil, aonde todo o Brasil... A faixa é que todo o Brasil está desempregado, mas não vamos parar nesse tempo difícil, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Não vamos parar de adorar, vamos somente exaltar o nome dEle, porque Ele é poderoso. Ele é o mesmo Deus do passado, que faz milagres ainda. Ele não mudou, irmãos. Esse Deus, Ele não mudou. Ele quer que nós, nesse tempo difícil, dobramos o nosso joelho, não paramos de sacrificar. Vamos orar,